Demitido da Globo, SBT desiste de contratar Rodrigo Bocardi. Mas ele estava negociando com o canal? Bem, você vai entender toda essa notícia hoje. Tudo isso agora. Bom, minha gente, com informações da Folha de São Paulo, Rodrigo Bocardi, conhecido, apresentador da Globo, foi dispensado pela emissora e gerou um rebuliço. E ele começou a conversar com o SBT, pois é, que demonstrou muito interesse em tê-lo de volta à televisão, dessa vez na faixa das manhãs. A ideia do SBT seria aproveitar a popularidade dele para alavancar a audiência da emissora na parte da tarde, no início da tarde ali, nas manhãs, indo para a tarde ali, com volta de, 11h30, meio-dia. E essas conversas entre as partes ocorreram na segunda e terça-feira. E pelo que se sabe, houve otimismo de ambos os lados, principalmente de Bocardi, que estava muito motivado para poder voltar ao trabalho e mostrar sua capacidade novamente na televisão. As negociações estavam correndo bem e o SBT pretendia fazer a estreia de Bocardi na programação a partir de março, junto com outras novidades que estavam ali sendo preparadas pela emissora. Entre as novidades que nós comentamos na última semana, estava o retorno de programas como Casos de Família, que estão ainda previstos, o Aqui e Agora, que marcaram época e são bastante conhecidos. O objetivo do SBT era de colocar o Bocardi para poder apresentar um jornal ali por volta de 15 para as 11, 10h45 da manhã, horário que entraria em confronto direto com o Renata Fã da Band, que comanda lá o Jogo Aberto, um programa que em várias ocasiões vence o SBT na audiência. Para o canal, o Bocardi representaria uma grande oportunidade de mercado. O apresentador teve e tem uma audiência considerável na capital paulista, onde apresentava lá o SP, o SPTV, e chegou a marcar 2 dígitos de audiência quando estava à frente lá, do SPTV, no Bom Dia São Paulo, que ele apresentava, Eu confundia as bolas. Mas essa popularidade dele, era vista como um trunfo do SBT para poder, disputar ali de igual para igual com as emissoras. A emissora, quando saiu essa informação dessa possibilidade, chegou a negar e não confirmou oficialmente as negociações. O Bocardi também, por sua vez, não se manifestou publicamente aí sobre esse assunto e nem respondeu aos contatos feitos pela imprensa. Só que as fontes indicam que ele está muito interessado em voltar ao trabalho e dar a volta por cima após a demissão da Globo. Vale lembrar que o jornalista foi dispensado da TV Globo no dia 30 de janeiro, depois de ter sido acusado de infringir o código de ética da empresa. A investigação interna da Globo apontou que, enquanto trabalhava como apresentador do Bom Dia São Paulo, ele mantinha uma empresa que prestava serviços para gestões públicas, incluindo prefeituras do estado de São Paulo, que ele noticiava ali durante o programa, e também ele estava envolvido em atividades de media training, ou seja, ele ajudava políticos e empresários a se prepararem para poder ali aparecer na televisão, inclusive com alguns executivos do Banco Bradesco. Um detalhe que também gerou muita polêmica, foram também as práticas que ele estava fazendo. Então tudo isso foi visto como uma violação das normas internas da Globo, que desde 2015 implementou um rigoroso código de ética, especialmente em relação aos jornalistas, proibindo-os de manterem vínculos com empresas externas que possam ali gerar conflitos de interesse. Com essa demissão do Bocardi, a Globo ficou com a imagem de que ele violou as regras da emissora e de que ele não seguiu as orientações do Departamento de Compliance, criado para garantir que todos os jornalistas e outros profissionais da empresa cumpram o padrão ético rigoroso. Essa situação acabou sendo um fator decisivo para que ele deixasse a emissora. Apesar de sua trajetória de sucesso, foi demitido por justa causa. Mas ele não vai para o SBT, tá tudo confirmado. Essas negociações que estavam rolando entre ele e a emissora travaram e não andaram para frente. Isso quem diz é o Flávio Rico, lá do portal Léo Dias. O SBT chegou sim a conversar com o Bocardi, teve ali um contato na segunda e na terça-feira, no dia 3 e no dia 4, para poder comandar um telejornal, mas foi só conversa.
nenhum detalhe foi acertado, nenhuma proposta foi colocada na mesa, nada foi negociado de fato. O nome dele, segundo Flávio Rico, chegou a ser cogitado porque o SBT está buscando realmente, né, reformular sua grade da manhã. Inclusive, eles estão pensando em trazer de volta, de acordo com o Na Telinha, o Notícias da Manhã, que era apresentado pelo César Filho, depois foi comandado pela Nela Medeiros. Então, qual foi o motivo que o SBT andou para trás? Essas polêmicas do Bocardi acabaram pesando na decisão. O SBT, mesmo tendo interesse, preferiu não seguir adiante por conta da repercussão negativa que poderia vir junto com a contratação. Só que eu entendo que claro que hoje quem está no comando lá não é o Silvio, mas o Silvio, quando teve aquela polêmica pro Macão do Povo, lembra? Quando ele teve, enfim, aquele caso de racismo que, inclusive, agora recentemente o Ministério Público está recorrendo, né? Porque ele foi absolvido ano passado, mas agora o Ministério Público, junto com o STJ, da lá de Brasília, do DF, está tentando recorrer a essa absolvição, que eu não entendi porque ele foi absolvido, porque ele cometeu racismo mesmo contra a Mindimila. O Silvio Santos falou e contratou ele, porque ele foi demitido da Record por conta desse caso, e o Silvio falou e contratou ele. Nem aí para a repercussão. Aí agora o SBT, né, andou para trás, mas é outra direção, enfim. Não é o Silvio que tá lá comandando, né? O Silvio passava por cima de todo mundo. Ele era o dono, então manda quem pode, né, obedece quem tem juízo. Mas assim, muita gente chegou a cogitar, né, que o Bocardi poderia ser um reforço de peso para a grade do SBT, né? Porque ele iria trazer credibilidade, ele iria trazer experiência, né? Tudo isso conquistado ao longo de anos na Globo. Mas a alta cúpula do SBT não quis levar essa ideia para frente. O público que acompanhava o jornalismo nas manhãs da Globo já estava curioso, né, para poder saber aonde ele poderia aparecer de novo. Mas por enquanto não há um novo destino definido para ele. Boatos está me indicando que outras emissoras também chegaram a avaliar a possibilidade, Jovem Pan News, mas nada de concreto que no momento surgiu. Ele segue fora do ar, sem qualquer previsão de retorno. Algumas pessoas até especularam, né, que ele poderia investir ali em projetos independentes, como um canal no YouTube, né, como o William Vac também, quando teve aquela polêmica lá de racismo na Globo, ele foi pro digital, hoje está na CNN, algo que muitos jornalistas fazem depois de sair da televisão tradicional. Até a Márcia Dantas, que saiu do SBT, está lá com o conteúdo digital, bate, né, que vai focar nesse conteúdo. Inclusive a gente vai comentar sobre ele aqui no canal também, mas até o momento nada confirmado. O Bocardi já tem uma trajetória longa no meio televisivo, mesmo com essa polêmica toda, construiu uma boa base de fãs, né? Mas em algum momento ele pode, de certa forma, voltar para a televisão sim. Essa rejeição do SBT nos diretores pode até ter sido um balde de água fria, mas isso não significa que as portas da televisão, sem dúvida alguma, vão fechar para ele novamente. E essa história, né, da demissão do Bocardi da Globo gerou muita repercussão e assim, né, para menos, né? E segundo aí vários portais, né, até o Telepop, ele foi dispensado da emissora e o ex-apresentador segue até agora sendo o principal tema de conversas nos bastidores da TV. Essa decisão da Globo de demitir foi anunciada numa nota bastante curta e grossa e vaga, que afirmava que ele havia descumprido normas éticas. Bocardi, por sua vez, alega que foi vítima de uma armação e que nunca usou sua posição na Globo para poder manter negócios paralelos ou escusos. Ele, inclusive, estaria considerando entrar em uma ação judicial contra a Globo, já que foi dispensado, como eu falei, por justa causa, perdendo assim o quê? Os seus direitos trabalhistas, né? De anos lá. Nos bastidores, um grande número de jornalistas concorda com uma teoria. A emissora só teria se interessado em investigar os supostos negócios paralelos de Bocardi depois de receber um alerta de outro apresentador de jornais. Muitos apontam que César Tralli foi um dos responsáveis por denunciar Bocardi. Eles também associam Tralli à demissão de Doni Denútil, que deixou a Globo em 2019 também por questões relacionadas à ordem de ética da empresa. É interessante notar que Tralli se tornou um vizinho do Denútil, pouco antes do escândalo aí envolvendo o ex-apresentador do jornal Hoje, e também por Bradesco. Em março de 2019, a empresa Focus Reportagem e Comunicação, que pertence a Tralli e o seu pai,
alugou uma sala no mesmo prédio comercial onde ficava a sede da produtora de conteúdo de Denútil, a Prime Talk. Isso levantou suspeitas de que Tralli teria alguma relação com o caso, que culminou na demissão de Denútil, já que as duas situações coincidem de maneira bastante curiosa com a do Bocardi. E essa demissão dele gerou uma verdadeira fogueira de vaidades nos bastidores da Globo, segundo TV Pop. Insatisfeito com a forma como sua saída foi tratada pela Globo, Bocardi decidiu cair atirando, como dizem por aí. Nos últimos dias, ele não só se tornou, entre os funcionários da Globo, um dos assuntos mais comentados por conta da sua demissão, mas também ele fez uma grande limpa nas suas redes sociais, excluindo até mesmo alguns ex-colegas de trabalho. A movimentação nas suas redes gerou ainda mais especulação, trazendo à tona o clima de competição, de rivalidade, especialmente quando se fala na disputa pela bancada do Jornal Nacional, que dizem que o William Bonner vai se aposentar, vai sair em algum momento. Entre as movimentações feitas por Bocardi nas redes sociais, foi notado que ele deixou de seguir várias pessoas que estavam ao seu lado na Globo, incluindo algumas mulheres de William Bonner e César Tralli. Por outro lado, ele passou a seguir Dona Denútil, que também foi cotado para poder assumir ali a bancada do Jornal Nacional no passado. Essa mudança de atitude nas redes sociais acabou alimentando ainda mais as especulações sobre a guerra nos bastidores da Globo. De acordo também com Daniel Castro, do Notícias da TV, a Globo tomou a drástica decisão de demitir Bocardi por justa causa após uma investigação do Comitê de Auditoria e Compliance e da Comissão de Ética e Conduta da emissora. Ele foi acusado de cobrar dinheiro de empresas de ônibus, coleta de lixo e obras públicas para não criticá-las em suas reportagens do Bom Dia São Paulo. O jornalista nega as acusações e se prepara para processar a Globo. A denúncia também que levou à demissão dele envolveu também um segundo jornalista que tem uma agência de relações públicas e trabalha com partidos políticos e empresas prestadoras de serviços para o governo. Esse profissional teria sido responsável por operar um esquema em que empresários pagariam cifras milionárias para evitar que suas empresas fossem criticadas no Jornal do Bocardi, no Bom Dia São Paulo. Embora ele tenha outras empresas que prestam serviços de comunicação institucional e também media training, isso, segundo a Globo, já era de seu conhecimento. Só que, no entanto, a emissora teria ficado alarmada com a denúncia relacionada a essa cobrança de dinheiro por parte de Bocardi. Quando confrontado por uma funcionária da área de compliance, Bocardi teria respondido de forma confiante, alegando que não havia evidências de que tivesse acobertado qualquer empresa. Ele também defende que não tinha poder de decisão final sobre o que iria ao ar no Bom Dia São Paulo e que grande parte do seu trabalho era feito no improviso. Para Bocardi, talvez terceiros tenham usado seu nome sem sua autorização. Em um vídeo publicado nas suas redes sociais, ele afirmou estar de consciência tranquila e que seus 25 anos de Globo sempre seguiu os mesmos princípios. Só que, no entanto, Bocardi acredita que foi vítima de um jogo sujo, uma espécie de armação para poder prejudicá-la. A relação entre Bocardi e o jornalista que supostamente fez a denúncia não é recente. Eles se conhecem há bastante tempo e muitos dos clientes desse jornalista eram e ainda são personagens de reportagens feitas pelos jornais aí da Globo. A empresa desse jornalista tem um funcionário que monitora diariamente o Bom Dia São Paulo para poder ali, ajudar a fazer a ponte, entre os jornalistas e também as empresas que ele atende. Ele, em questão, que também é gestor de crises, negou enfaticamente qualquer envolvimento em atividades ilícitas ou quaisquer negócios escusos com Bocardi. Ele também acredita que foi vítima de uma armação para poder prejudicar sua imagem e que a denúncia foi feita por alguém na Globo com o objetivo de prejudicá-lo. Para ele, essa situação está relacionada a um jogo de vingança, em que a denúncia teria sido feita por um jornalista da própria emissora que tinha interesse na saída do Bocardi. Esse tipo de ação levanta sérias questões éticas sobre o comportamento de jornalistas dentro da própria Globo. Está dada a informação do site TV Pop, Notícias da TV, enfim, Folha de São Paulo, que nós citamos aqui também, ou não, mas enfim, dos portais principais aí, de que foi explicado o motivo pelo qual Bocardi deixou a Globo e também que o SBT andou para trás. Flávio Rico também, do portal Léo Dias,
que o SBT andou para trás da possibilidade de contratar Bocardi para comandar um telejornal nas manhãs, e, enfim, para poder reformular essa parte que está bem deficitária. Está dada a informação. Estamos encerrando mais um vídeo aqui no canal, não temos mais tempo. O que você faz agora? Se inscreve aqui, deixa o seu gostei e nos siga em todas as redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter, você que nos acompanha de fora, o Threads, Blue Sky, siga lá, tudo @BastidoresDM. E claro, a gente se vê no nosso próximo vídeo. Se cuidem e claro, até a próxima.